Fala, queridos! E aí, como vocês estão? Sou Heraldo Pinheiro e esse é o nosso canal de Volta Essencial. Enfim, vamos lá, vamos tratar desse assunto tão precioso e tão delicado que é a música na igreja, a música no corpo. E eu já começo perguntando a vocês, será que tem algum padrão bíblico? Será que Deus deixou na Bíblia alguma diretriz ou algo parecido a respeito desse assunto, a respeito desse tema? Deixa seus comentários aí embaixo. E hoje nós vamos tratar de algo que, se não for, mas é bem próximo daquilo que pode ser um padrão, daquilo que pode ser um modelo para nós na Bíblia. E antes disso é bom nós atentarmos, querido, observarmos que o nosso Deus é um Deus organizado, certo? É o nosso Deus de propósito, é um Deus de padrão. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós sempre observamos, é possível identificar que sempre que Deus precisou utilizar o homem para desenvolver uma obra, um propósito, Deus fez questão de deixar tudo minimamente detalhado, tudo minimamente escrito, um modelo bem claro para que o homem pudesse realizar, para que o homem pudesse fazer, visando a sua própria segurança, visando a manutenção do propósito e, é claro, acima de tudo, a glória de Deus. E dentre dois padrões que nós temos no Antigo Testamento, nós podemos observar um bem relacionado com o nosso tema. Desses dois padrões, desses dois modelos, eu vou dizer assim, nós temos o tabernáculo de Moisés e nós temos a tenda de Davi. E olhando para esses dois, a gente tira princípios valiosos, a gente tira riquezas profundas aí, de conhecimento, de elementos, de sabedoria de Deus revelada através do homem para o homem. O primeiro deles, o tabernáculo de Moisés. Queridos, se nós observarmos, se nós pararmos para pensar, Moisés ele foi educado na cultura egípcia. Ele cresceu na cultura egípcia. Então, até hoje, a cultura egípcia ela é considerada um exemplo de arquitetura, de engenharia. Até hoje se estudam as pirâmides, de como conseguiram fazer, sem tecnologia, uma infraestrutura tão interessante, tão sofisticada como foi daquela época. E então Moisés, não temos dúvidas que ele bebeu de tudo isso daí, bebeu dessa cultura, bebeu dessa informação, bebeu desse conhecimento. E é justamente a esse homem que Deus chama para fazer, para construir esse tabernáculo. Mas algo interessante que nós vamos observar nesse chamado é que Deus dá um modelo para ele. Deus dá todas as características, Deus dá toda a dimensão, Deus dá todos os detalhes. E isso traz um conhecimento, isso traz uma riqueza tamanha para nós. Porque Moisés, no auge do seu conhecimento, ele poderia, em alguns casos, dizer: olha Deus, mas espera aí, se nós colocarmos essa coluna aqui nessa posição, eu acho que vai ficar melhor. Se nós fizermos essa cortina dessa forma, desse tamanho, eu acredito. Deus, pode confiar, eu estudei, eu sou habilitado para isso. Mas o que é que Deus faz com Moisés? Fala, olha, lá em Êxodo 25, 40, vai dizer: vê, pois, que tudo façais em conformidade com o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus já diz: olha, cara, eu sei que você tem conhecimento, eu sei que você tem habilidade, eu sei que você cresceu nesse ambiente arquitetônico, nesse ambiente engenhoso, mas faz um favor, cara. Em outras palavras, tá, querido? Isso não está na Bíblia, não. Vê, pois, que façais conforme tudo o modelo que foi te mostrado no monte. Então Deus está dizendo: Moisés, olha, tem um modelo, cara, segue esse modelo. E o que aconteceu em Êxodo 39, do 42, 43? Fizeram os filhos de Israel, pois tudo quanto foi mostrado no monte. Em Êxodo 40, 16 vai dizer: Moisés fez tudo em conformidade como foi mostrado no monte. E qual foi o resultado dessa obediência de Moisés? Qual foi a consequência dessa obediência de Moisés? Moisés obteve
a bênção do Senhor e obteve a glória de Deus. Queridos, quem de nós, líderes, pastores, não queremos andar debaixo da bênção de Deus, andar debaixo da glória de Deus, ser visitado por essa presença manifesta de Deus nos cultos, nas reuniões, no nosso ministério? E um dos elementos que nós vemos que podemos dizer o segredo, um dos segredos, é justamente isso, fazer conforme o modelo de Deus, fazer conforme o propósito que o Senhor, fazer conforme a vontade do Senhor estabeleceu para nós, colocou para nós. Então esse exemplo de Moisés, o tabernáculo de Moisés, nós tiramos essas riquezas da obediência ao modelo, do despojo do conhecimento de Moisés em prol daquilo que Deus estava revelando, em prol daquilo que Deus estava falando. Olha, fez Moisés tudo conforme o Senhor ordenou. E o resultado disso foi a bênção e a glória de Deus derramado naquele templo. E qual outro período? Esse período é um período mais interessante, querido. Esse período nós vamos falar muito bem, até porque quem fez lembrança desse período foi justamente o nosso Deus. Lá em Amós 9:11, o Senhor vai dizer o seguinte: nos últimos dias eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que o restante dos homens busque o Senhor. E uma tradução mais simplificada vai dizer esse final: para que o restante dos homens busque o Senhor. Queridos, se tem um momento que Deus faz menção, que Deus lembra, isso nos mostra que esse momento foi muito interessante para Deus, esse momento foi muito importante. E é claro que se nós olharmos para a Bíblia, esse momento do levantado do tabernáculo caído de Davi vai acontecer ali com o Senhor Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo até faz lembrança disso daí, né? Olha, Deus fala que nos últimos dias ele vai levantar o tabernáculo. Então, o Senhor, através da igreja, ele levanta esse tabernáculo, o tabernáculo caído. Através da ressurreição do Senhor, esse tabernáculo é levantado. E hoje a igreja é como se fosse essa tenda de Davi, esse tabernáculo de Davi. Mas o que isso tem a ver com música, Heraldo? O que isso tem a ver com ministério de música? O que isso tem a ver com música na igreja, com música no corpo, com música no culto? Queridos, quase tudo a ver. Quase tudo a ver. Ah, mas Heraldo, você pode estar ocorrendo num anacronismo, você está falando lá do Antigo Testamento, usando um texto do Novo Testamento, usando um período do Novo Testamento para falar do Antigo Testamento. Queridos, pelo menos 3 coisas haviam naquele tempo e existem nos nossos dias até hoje. Esses 3 elementos, eu vou colocar assim, essas 3 coisas, elas existem nos dias de hoje. Primeiro, o que existia naquela época que existe nos dias de hoje? Pessoas. Segundo, o que existiu naquela época e que existe nos dias de hoje? A música. E terceiro, o que houve naquela época, que existiu naquela época e existe nos dias de hoje? A presença de Deus. O nosso Deus é real, é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E o que esse período traz para nós de tão interessante, de tão importante? Bom, lembrando do que nós já falamos, o Senhor fala que, olha, nos últimos dias eu vou levantar para que o restante dos homens busque o Senhor. Então aí ele já coloca uma finalidade. Mas deixa essa finalidade lá para frente. Nós vamos falar dela em outros vídeos. E vamos destacar justamente os elementos que sobressaltaram nesse período aí de Davi, quando Davi fala em 1 Crônicas 25, do 1 em diante, que vai dizer, olha, Davi juntamente com os capitães de exército separou para o ministério. Aí vai dar as definições. Ali começa, querido, a inserção da música na adoração. Você perguntou, eu perguntei o que esse texto tem a ver, o que esses períodos têm a ver com a música, com o ministério. É justamente isso. Foi naquele momento que a música passou a fazer parte do culto. Até então a música era para casamento, era para celebrações, era para festividade, para cortejos, enfim. Mas naquele momento de Davi, a música passa a fazer parte do culto, a música passa a fazer parte da adoração, vou dizer assim, congregacional daquele período. E lembra dos elementos que eu falei? Pessoas, músicas e a presença de Deus? Pois é, esses elementos estão hoje nos nossos dias, continuam hoje, nós continuamos trabalhando com pessoas, nós continuamos ministrando para o Senhor, juntamente com pessoas, e por que não dizer ministrando em pessoas, ministrando para pessoas também,
Então, pessoas, se o músico, se o ministro de música, ele não entende que ele está ministrando para um corpo, ele começa a cair num erro que Paulo vai falar lá no texto da ceia, que nós conhecemos muito bem, e que ele vai dizer, olha, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque aquele que não se examina, que não discerne o corpo, ele come e bebe juízo para si. Então, queridos, não discernir o corpo é um perigo tremendo, é um perigo terrível. Então nós, ministros de música, nós que utilizamos do altar, da plataforma, nós precisamos saber discernir o corpo, não somente esse meu corpo, mas o corpo de Cristo. Nós estamos ministrando para o corpo de Cristo, para a noiva, para a igreja. Então, nesse período aí de Davi, ele vai dar alguns elementos, ele vai dar algumas finalidades, ele vai dar alguns objetivos, ele vai dar alguns aspectos que nós precisamos restaurar nos dias de hoje, que nós precisamos revisar nos dias de hoje. Primeiro, ele vai dizer que esse povo foi separou Davi juntamente com os capitães de exército, homens para profetizarem. E depois vai dizer que separou para o serviço, e depois vai dizer que separou para a música. Então essas três funções, ou essas três finalidades, elas precisam ser revistas, elas precisam ser revisadas, elas precisam ser respeitadas. E é justamente sobre essas finalidades que nós vamos começar a falar nos próximos vídeos. Então, querido, desde já eu te agradeço, conto com a sua colaboração, conto com o seu comentário, conto com o seu like, conto com suas opiniões e sugestões aí, e vamos que vamos nessa tarefa. E lembra-se de uma coisa, a vida ela acontece na comunhão. Grande abraço, fica com Deus, até a próxima.